Nessa aula, iremos aprender a como aplicar um padrão de nomenclatura. O que significa isso? Eu tenho como configurar para que todos os nomes tenham o mesmo padrão. Assim você evita erros com problemas do nome errado. Então, como que eu faço isso? Aqui em configurações, eu vou em norma de nomenclatura. Aqui ele vai trazer uma opção padrão para a gente utilizar e a gente pode importar ou fazer download da template. Vou colocar aqui para ver, ele está mostrando o padrão que está aplicando. Então, primeiro vem o projeto, depois organizador, qual é o volume, tudo isso configurado. Se eu colocar aqui fazer download da template, vai trazer esse arquivo onde tem todas as instruções de preenchimento. Cada aba dessa é uma regra que vai ter dentro do padrão. Então você consegue configurar tudo aqui. E essa regra ela pode ser somente número, número e letras, quantidade de número, né, um limite para facilitar. Então, quero que tenham 3 dígitos de número. Se tiver 2, ele vai acusar como errado. Se tiver 4, ele acusa como errado. Então, tem regras que podemos aplicar. E aqui a template, né, é mais fácil para você configurar tudo isso e depois importar em vários projetos. Então, voltando aqui, vou pegar esse padrão normal e vou aplicar. Então, o que significa nesse padrão? Eu posso selecionar as pastas que irão aplicar esse padrão e aqui eu posso exportar o padrão que está utilizando aqui. Então, se você configurar através daqui, em personalizar, você pode exportar depois para aplicar em outros projetos. Aqui eu vou selecionar a pasta que eu quero aplicar esse padrão. Selecionei aqui, salvar. Mas tomem muito cuidado, por quê? Depois de aplicado o padrão e você subiu algum arquivo na pasta, não dá para alterar. Por quê? Como já tem arquivo considerando esse padrão utilizado, ele não vai permitir alterar. Então tomem muito cuidado, porque eu já vi a situação de subir 30 arquivos e depois precisou mudar o padrão de nomenclatura e não dava porque tinha arquivo na pasta. Aí o que a gente teve que fazer? Remover todos os arquivos e conseguir alterar o padrão para depois pôr os arquivos de volta. Então isso tem que ser algo com muita atenção, senão vocês vão ter esse tipo de problema. Para personalizar, a gente vai colocar aqui essa opção personalizar. Aqui a gente tem duas opções. Convenção de nomenclatura, que é um padrão obrigatório no nome, e aqui é um atributo relacionado que vai como opcional para você gerir esse arquivo. Vai ter uma coluninha a mais com um atributo. Então, vou personalizar. E aqui ele está falando em projeto, né? Qual que é o nome? O tipo de campo é texto. Descrição não foi especificada. E aqui ele precisa ter entre 2 a 6 caracteres. Então, se estiver dentro desse intervalo, ele vai aceitar. Se estiver fora, ele vai falar que não. Aqui ele falou que é uma lista suspensa para você escolher. Então você pode organizar uma lista. Então, ó, vou pegar aqui, editar, organizador, lista suspensa. Eu vou adicionar uma nova opção. E aí você pode escolher dentro da lista. A descrição é uma breve descrição do que significa esse item para facilitar o entendimento de outras pessoas. Aqui ele está falando uma lista suspensa, sempre lista suspensa e no último campo de texto, faixa de 4 a 6. Eu posso adicionar atributos, né? Então não tem atributo aqui com opção para selecionar, ele dá uma explicação como que você vai trabalhar isso, tem uma guia a atributos, né? Então aqui a gente pode criar um novo, que vai ser em configurações também, e aí
a gente pode criar um atributo de data, campo ou lista sustenta. Campo de texto, aqui a gente consegue configurar, né, como que vai ser os caracteres, se vai ser faixa, de um para tanto, né, um intervalo de caracteres. Aqui se vai ter uma quantidade exata de caracteres e se vai ser alfanumérico, texto e número, somente texto ou somente número. Então, se eu colocar aqui somente número e tentar colocar texto, ele vai dar como errado. Se eu colocar texto e colocar número, ele vai dar como errado. Então, eu tenho como criar essa opção. Então, vou colocar aqui 3 caracteres, numérico. E vou criar. Agora vou voltar aqui em regra de nomenclatura, já está aparecendo aqui, ó, curso Docs. Personalizar novamente. Se eu clicar aqui, eu posso editar a qualquer momento. Então, tudo isso é obrigatório, isso daqui é opcional. E assim, a nossa regra está pronta. Aqui eu tenho o delimitador. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho um hífen separando. Ah, mas aqui eu quero sublinhado, aqui eu quero ponto. Então, o delimitador entre esses vai ser separado aqui. Aqui ele só traz esse padrão, né, com essas 3 opções. Então, se você tem algo fora, você vai ficar um pouco preso a essa situação. Então, vou salvar e aplicar. Vou em arquivos. Nessa pastinha, ó, agora ela tem um símbolozinho, quer dizer que isso está com a regra de nomenclatura, padrão nomenclatura. Vou subir um arquivo. Então, ó, coloquei um arquivo, ele vai para a área de retenção. O que significa isso? O nome do arquivo é modelo federado. Então, ele está falando, olha, não pode ser esse nome. Precisa seguir essa regra. E aqui eu posso colocar... Então, ó, modelo se encaixa porque eram até 6 caracteres. Posso escolher na lista as informações. Ó, 001, ele vai dar como erro. 5, ele vai aceitar. Se eu colocar mais, ele ainda vai. Mas passou de 6, ele vai dar erro. Se eu colocar letra, ele dá erro. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Se eu colocar letra, vai dar erro. Se eu colocar número, ele vai aceitar. E essas são as opções de atributos opcional. Ó, ele não aceita, precisa de 3. Classificação e vou carregar. O que vai acontecer? Ele vai subir o arquivo com o nome já correto. Então, isso vai facilitar você minimizar e ter sempre o mesmo arquivo no ciclo de vida. O que eu aconselho, né? Por mais que você coloque aqui nome do projeto, modelo, até 6 caracteres, ainda tem a possibilidade da pessoa escrever errado. Então, eu gosto sempre de trabalhar com lista, né? Eu vejo todas as possibilidades e eu coloco numa lista para a pessoa escolher, porque assim, mesmo com essa limitação de 001, 002, a pessoa ainda pode colocar o número errado. Com a lista, você minimiza essa possibilidade de erro. Então, aqui ele colocou no arquivo com o nome correto e ele traz uma aba para cada opção do arquivo e as opcionais. Então, tudo isso serve para você manter um padrão. Ah, mas pô, tem muita informação aqui. Basta configurar e tirar as informações que você não quer que apareça. E assim você consegue trabalhar com uma regra de nomenclatura padronizando todos os nomes do seu arquivo. E aqui não precisa estar em todas as pastas. Você pode escolher a pasta que melhor tem necessidade desse padrão.